Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Uma noite muito especial. Obrigada por ter a presença de cada um de vocês aqui, o pessoal que está chegando. Vão se sentindo à vontade. Esse bate-papo é ao vivo e é para ser dinâmico. Contamos com a sua participação. Eu sou Tangriane, eu sou analista do Sebrae Rio Grande do Sul e trabalho com educação empreendedora e com desenvolvimento de territórios. Mas esse evento, hoje, ele tem a realização da PUC, Escola de Negócios, da Legacy Empresa Júnior e do Sebrae RS. Os apoiadores desse evento são o CIEE, o IFRS, Viamão, o IFSul Charqueadas, o IFSul Sapucaia do Sul, Germina, Ubra Torres, Lápis de Cor, Uniaselv e Ergues. Com certeza, vocês que são alunos dessas faculdades e universidades estão aqui conosco. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo evento junto conosco. Agora, na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Frederic, que é da PUC e que irá falar um pouquinho de como será a dinâmica do nosso bate-papo. Um ótimo evento a todos. Até daqui a pouco. Abraço. Oi, Fred. Obrigada, Tangri. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Sou a professora Frederic, sou professora da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul e também coordenadora da Legacy, a nossa empresa júnior da PUC. É um prazer receber todo mundo. É uma satisfação muito grande para a gente, como Legacy, ter como esse primeiro evento oficial em parceria com o Sebrae, e também de receber esse convidado muito especial para o nosso bate-papo na noite de hoje. Então, bate-papo mesmo, a ideia é somente eu apresentar o evento, trazer algumas questões, mas a ideia é que o evento é Legacy, é para alunos, é para vocês, alunos, e são eles que vão conduzir essa conversa aqui com o nosso convidado. Então, o nosso convidado especial da noite é o Maurício Benvenuti. Ele dispensa apresentações, mas como de praxe, vou trazer aqui um mini currículo dele. O Maurício, ele é gaúcho, escritor, empreendedor, mentor, palestrante, cidadão emérito pelo seu município de Vacaria. Foi sócio da XP Investimentos e hoje é sócio da Startse e autor do livro Incansáveis, best-seller de negócios, que está na 5ª edição, e também do livro Audaz, que conta exatamente como construir carreiras e negócios inabaláveis. Há 3 anos, o Maurício ele está, então, no Vale do Silício e se tornou referência brasileira em inovação, sendo reconhecido no Congresso Nacional como Personalidade Brasileira de 2017. Há pouco, então, em junho, ele lançou o livro Desobedeça, que também já é o livro mais vendido no Brasil. E aqui também é super legal trazer que o PUC-RS Carreiras, através do FIJO, é um apoiador desse livro do Maurício. Então, acho que, novamente, é um prazer muito grande ter o Maurício aqui, principalmente porque a instituição, a universidade, acredita muito no trabalho e, principalmente, nessa abordagem de construção de carreiras que o Maurício traz ao longo do livro. Então, Maurício, seja bem-vindo. Vou chamar também os alunos que vão tocar essa conversa, essa noite aqui contigo. Então, João, Thaís, Ângela, sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, o João, gente, o João é professor, é aluno, desculpa, do curso de administração da Escola de Negócios. A Thaís é aluna da Contábeis, da Escola de Negócios. A Ângela, da Engenharia de Produção, da Politécnica. Como eu disse, e alguns sabem, a Legacy é a empresa júnior da PUC. Então, a gente tem aqui os nossos 3 alunos bem representados para esse bate-papo. Então, Maurício, seja bem-vindo. Vou deixar vocês, então, para conduzir. Perfeito, Fred. Eu ia comentar, de repente, o Maurício dá uma introdução aí de como que foi todo esse percurso de construção de carreira dele. Para quem ainda não conhece, acredito que a maioria das pessoas que estão nos escutando agora devem conhecer o Maurício, só para a gente dar andamento aí a esse bate-papo. Olha só, muito boa noite a todos e todas, muito boa noite, João, Thaís, Ângela, muito boa noite,
professora Frederique, muito boa noite, Tangri. Muito boa noite a cada um de vocês, agradeço demais pelo convite. Eu sou filho da PUC do Rio Grande do Sul, me formei, eu sou formado em Sistemas de Informação pela PUC, estudei 4 anos, a PUC fez parte diária da minha vida durante toda a minha graduação, então eu tenho profundo orgulho de ter me formado e ter me graduado numa instituição que tanto representa o nosso país, muito feliz mesmo. E é uma honra estar aqui. Olha, eu queria dizer para todos os presentes, Luiz Eduardo, Everaldo, Morgana, Cândido, Kátia, Laércio, que eu gosto muito desse formato de evento, porque a gente vai fazer aqui uma espécie de roda viva aqui, né? O João, Thaís e Ângela vão fazer perguntas, vão pegar considerações que vocês vão colocar aqui no chat e a gente vai discutir esses temas. Eu gosto muito porque a gente direciona o contexto da conversa para o que vocês querem, né, para os assuntos que vocês têm interesse. Então, eu sou muito fã desse tipo de formato, vai ser uma noite incrível. Então, por que eu estou falando isso? Já calibrem os dedos de vocês, já comecem a fazer perguntas, usem o chat da plataforma que você está vendo, seja no Facebook, seja no YouTube, usem o chat para fazer perguntas, fazer colocações, porque o João, a Thaís e a Ângela vão pegar e vão trazer aqui para a mesa, para discussão, justamente os pontos que vocês colocarem. Rapidamente, já foi colocado aqui a minha trajetória, mas eu nasci em Vacaria, morei 16 anos na Serra Gaúcha, depois fui para Porto Alegre, me formei na PUC em Sistemas de Informação, fiquei 5 anos passando de estágio em estágio em algumas empresas em Porto Alegre, depois fui para a XP, fiquei 8 anos e meio como sócio da XP e trabalhei a construção da rede de parceiros da XP pelo Brasil, então eu ficava rodando o Brasil buscando parceiros para distribuírem os produtos que a XP oferece nas cidades do interior. Depois de quase 10 anos, eu saí da XP em início de 2015 e fui para o Vale do Silício. E aí, de lá para cá, eu desenvolvi, João, esse meu envolvimento, essa minha aproximação com esse mundo de tecnologia, de inovação, startups, como tudo isso se conecta com o futuro do trabalho, dos empregos, das carreiras, das corporações, e venho desenvolvendo esse trabalho desde então. Então, assim, longa história curta, para resumir, é um pouquinho essa minha jornada. Bate, que fantástico. Eu, infelizmente, tive uma oportunidade de escutar falar uma vez no Startup Garagem, lá do Tecnopuc, e, nossa, é sempre muito bom, assim, tu traz elementos ao longo da tua trajetória que são construtivos, e pra gente que é jovem, tá nesse início de carreira, e muitos de nós querem empreender, a gente vai assimilando coisas que fazem sentido para que a gente consiga construir a nossa trajetória também. E já trazendo aí uma primeira pergunta para ti, eu queria perguntar, né? A gente vê aí no YouTube várias pessoas lançando aquela fórmula mágica do sucesso, da tua rotina que tu tem que fazer, 1 milhão de coisas e não sei o que mais. E eu queria saber pro Maurício, como é que é a rotina do Maurício? Como é que ele acorda? Como é que ele faz as coisas? Como que ele consegue conciliar essa vida pessoal, a vida profissional, as startups, os negócios, enfim, tudo isso daí? Essa é uma boa pergunta e acho que esse é um bom ponto, porque, assim, primeiro, a fórmula que funciona para o João não necessariamente funciona para a Thaís, para a Ângela, para o Maurício. Acho que a gente tem que saber onde a gente produz melhor, onde a nossa performance ela é mais alta. Tem gente que é da noite, tem gente que é do dia. Então, eu sou um fã de você fazer um exercício de autoconhecimento para saber quais são as suas forças, quais são suas fraquezas, quais são suas virtudes, quais são as suas limitações. E, sinceramente, João, todas as pessoas desse planeta têm virtudes e limitações. E quando a gente se dá conta disso, a vida fica muito mais divertida. Eu sou muito feliz por focar naquilo que eu faço bem e por delegar aquilo que eu sou péssimo. E esse é um ponto interessante, porque o mercado, em geral, ele tende a ter uma opinião contrária, né? O que a gente lê de uma forma ampla nas revistas de negócios, assim, você tem que saber fazer um monte de coisas para ser um profissional incrível. Mas, sinceramente, João, cara, o ser humano ele não consegue se dar bem com muitas atividades e com muitas frentes de trabalho. Cara, a gente consegue fazer muito bem poucas coisas. Então, a minha rotina, ela muda de tempos em tempos, mas tem uma coisa, João, que desde 2017 eu faço, e tem outra coisa que desde 2015 eu faço, que se alguém aqui lê os meus livros, certamente conhece. Desde 2015 eu tenho o hábito, e eu busco ir atrás de conhecer uma pessoa todos os dias. Esse é um exercício que eu faço constantemente ao longo desses últimos 6 anos,
de todos os dias conhecer uma pessoa, conversar 15, 20 minutos com alguém que eu não conheço. Sobre o que, Maurício, você conversa? Sobre assuntos que naquele momento são importantes para mim. Olha, meu nome é Maurício, eu sou essa pessoa aqui, eu sou sócio da Startse, eu tenho esses desafios na vida, como é que você pode me ajudar? Quem é você, o que você faz, quais são os seus desafios, como é que eu posso te ajudar? É minimamente interagir com quem está à sua frente. João, é impressionante o quanto a gente cresce, quanto a gente evolui, quando a gente se permite conversar e interagir com quem quer que seja, independente assim, de qualquer tipo de estereótipo que possa existir. É incrível o quanto o ser humano evolui simplesmente quando se permite interagir com o seu próximo, com o seu par. Então, desde 2015 eu tenho esse hábito, e o segundo hábito, que desde 2017 eu tenho, que todas as manhãs, entre o meu acordar e o meu café da manhã, eu tenho mais ou menos 45 minutos a 1 hora que eu dedico a estudar. 1 hora por dia, estudar. Maurício, como é que você estuda? Google, que é o livro mais atual dos nossos tempos, e a partir do Google eu tenho uma porta aberta para o infinito. E assim, é impressionante o quanto hoje a gente pode aprender por conta própria. Sabe, sinceramente, hoje as desculpas, quem está aqui hoje, está aqui por tá conectado. Assim, se você está aqui, você tem um device conectado à internet. E se você tem um device conectado à internet, meu amigo, minha amiga, você tem acesso a praticamente um mundo ilimitado de conhecimento e informação. Ilimitado. É incrível como com 10 minutos de pesquisa hoje na internet, você pode acessar os conteúdos mais densos e profundos que você procura sobre o assunto que você tanto quer encontrar as respostas. Com 10, 15 minutos de pesquisa na internet, um pouquinho de paciência, João, eu estou acessando artigos de professores renomados, de prêmios Nobel. Para quem, mas eu não sei falar inglês, não. Cara, se tem Google Tradutor que traduz na hora, as desculpas estão deixando de existir. Então, o ponto é, o hábito de se tornar ou buscar ser uma pessoa que adquire conhecimento por conta própria nos dias de hoje, ele se tornou fundamental num mundo onde não tem mais por que esperar o curso perfeito para você se tornar uma pessoa melhor. Claro que a graduação te dá conhecimento, que os cursos que a PUC oferece te dá conhecimento, que o Sebrae oferece te dá conhecimento, é incrível, mas não tem mais por que você esperar 6 meses do curso perfeito para se capacitar, quando você pode se tornar uma pessoa melhor agora, nesse exato momento. Porque enquanto você espera 6 meses, teu concorrente se torna melhor hoje. Então, João, esse hábito, desde 2017, eu desenvolvo, tenho essa rotina na minha vida. E por que eu falo isso? Porque desde 2017 até hoje eu não fiquei um dia sem uma resposta para algo que eu precisava absorver. Até hoje, eu não fiquei nem um dia sem uma resposta para algo que eu queria aprender. Então é impressionante como a gente hoje pode buscar conhecimento, se tornar um autodidata, ser um autodidata implacável, se a gente tem essa disposição de ir atrás dessa informação que hoje está disponível. Então, João, você me perguntou sobre a minha rotina. Ela muda de tempos em tempos, eu não paro muito. Eu fiz, nesses últimos 6 anos, 6 mudanças. Eu fui do Brasil para São Francisco, de São Francisco fui para outro endereço em São Francisco, de São Francisco fui para Santa Clara, de Santa Clara agora eu estou no Brasil, no segundo semestre estou voltando para lá. Minha rotina muda um pouquinho, mas o que eu contemplo? Desde 2015, 1 pessoa por dia, desde 2017, 1 hora de estudo por dia. Bah, que fantástico. Essa de conhecer uma pessoa e conversar, assim, ó, realmente incrível o quanto que a gente acaba aprendendo com outras pessoas. E, rapidinho, só continuando nessa, e aquele dia que tu acorda, assim, cansado, acorda atrasado, tu dedica 1 hora de estudo, tu muda ela para noite, como é que tu faz? São formatos, assim, eu sou muito fã das possibilidades que hoje são abertas para você aprender. Olha, quem está aqui está aprendendo. Quando a gente está no carro escutando um podcast, a gente está aprendendo. Quando a gente está assistindo um vídeo no YouTube, a gente está aprendendo. A educação, que para muitas pessoas ainda é uma palavra sinônimo de sala de aula, hoje ela tem um contexto muito maior. A educação hoje é um contexto, ela está envolvida em inúmeros aspectos das nossas vidas. Quando a gente está conversando com alguém, o ser humano é uma escola, né? Então, cara, se um dia... eu não estou com paciência hoje para ler um artigo de 10 páginas escrito por um professor de Oxford. Mas de repente, hoje a minha paciência ela está muito mais disponível para assistir um vídeo de 45 minutos de uma palestra de uma pessoa que pode me inspirar e me abrir o leque para um mundo de possibilidades naquela direção. Então,
assim, esse é o barato da vida de hoje. O conhecimento ele está disponível em N locais, em N formatos, e que basta a gente ir atrás daquele formato que naquele momento para a gente se mostra o mais conveniente. Então, é dessa maneira que, pelo menos, eu absorvo a informação de acordo com o meu, digamos assim, existe um termo nos Estados Unidos que é o blue, né, que é a consciência. Mas naquele dia, se eu estou bem, eu vou e leio artigos de 10, 15 páginas. Cara, o dia que eu não estou muito bem, não estou com muito saco, eu vou atrás de áudio ou de vídeo que eu obtenho tanto conhecimento quanto. Bah, fantástico. Eu vou precisar de um sinônimo aqui para ir mudando as palavras, porque realmente tu trazendo assim que tu tem várias pecinhas de conhecimentos diferentes e tu encaixa elas conforme tiver o teu estado naquele momento. Bah, incrível essa sugestão aí. E outra coisa, nesse teu processo aí de empreender, de se mudar de um lugar para outro, como é que foi ter que abrir mão de algumas coisas para alcançar outras? João, eu diria o seguinte, eu diria que assim, a grande parte das conquistas ela está muito mais relacionada aos nãos que você tem coragem de falar do que aos sims que você diz. Porque assim, você construir qualquer coisa assim, relevante exige renúncia. A renúncia faz parte das grandes conquistas. A gente veio agora de um período de 2 semanas de Olimpíadas, né? Você vê no esporte, os nossos medalhistas, né, brasileiros, para os caras chegarem lá, é muita renúncia. Renúncia da família, renúncia assim, de coisas que dão prazer para essas pessoas. E na vida profissional não é diferente. Para construir grandes feitos, para você ganhar uma medalha no mundo profissional, cara, você tem que renunciar a muita coisa nessa vida. Muita coisa. Então, a renúncia ela faz parte. Se você pegar a história dos grandes profissionais no mundo, você vai ver que o que une uma pessoa que se destacou em economia, em contabilidade, na advocacia, no esporte, independente do setor da indústria. Cara, a renúncia é algo que praticamente todas essas pessoas passaram. Renunciar. O Steve Jobs falava, né? Foco não é você dizer sim às coisas que você tem que fazer, mas é você dizer não a todas as boas oportunidades que aparecem no meio do caminho. Ou seja, você ter a capacidade de falar não para muita coisa que vai aparecer bacana no meio do caminho, para você focar naquilo que de fato você quer fazer, cara, isso tende a criar um círculo, né? um círculo de energia naquilo que realmente você está disposto naquele momento. Então isso assim, vou dar um exemplo. Quando eu saí da XP, do mercado financeiro, em 2015, teria sido muito mais fácil ter ficado no Brasil. Sem sombra de dúvidas. Não teria nenhum problema de me reposicionar no mercado e continuar aqui. Mas, cara, vamos para a rota difícil. Vamos para o Vale. Vamos, assim, eu e minha esposa, a gente tomou essa decisão. Cara, vamos para lá porque, assim, eu queria me reposicionar e queria mergulhar nesse mundo em transformação. E eu, cara, deixo ir para onde as coisas estão acontecendo. Isso significa o quê, João? Significa deixar a família um pouco de lado. Meu pai, com 80 anos na época, em Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, onde eu já nasci, passei a não ver mais ele, os meus amigos. Renúncia. Mas, enfim, tudo na vida tem um preço. Nada vem de graça. Então, eu diria o seguinte, as renúncias fazem parte e qualquer trajetória de sucesso, seja ela no mundo profissional, no mundo esportivo, seja qual for, as renúncias, elas são praticamente uma constante nas pessoas que chegam lá. Bah, uau! A gente chega a ficar sem palavras de estar aqui, né? Mas, enfim, uma última perguntinha, né? Pelo menos por enquanto. A maioria de nós, assim, eventualmente, ainda mais a gente que é jovem, tem a mania de pensar, assim, olhar para trás, às vezes pensar, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse tido aquela escolha? Se tu pudesse falar com o Maurício de 20 anos, que é mais ou menos a idade, a faixa etária do pessoal que está aqui te escutando, né? O que tu falaria para ele? Tipo, Maurício, mergulha de cabeça nessa oportunidade, não se estressa tanto com isso, fica mais relaxado nesse ponto. Quais conselhos tu daria? Que caminhos tu diria para ele focar mais, se jogar de cabeça? Quais tu falaria, olha, tira um pouco o pé? Como é que seria isso? Eu falaria, João, exatamente o seguinte. Eu falaria pro Maurício de 20 anos, eu falaria, Maurício, não perca o sono querendo se descobrir com 20 anos, quando se descobrir virou uma jornada eterna. Eu falaria exatamente isso. Tem muita gente com 20 anos
que perde o sono ou sofre pressão da família, pressão da sociedade, pressão de uma porção de... para se descobrir e para definir o que supostamente ele vai fazer por toda a vida, com 20 anos. Só que, meu amigo, minha amiga, nos dias de hoje, a vida ela é muito menos uma carreira onde você começa hoje e termina daqui 40 anos fazendo a mesma coisa, e ela é muito mais um conjunto de microexperiências onde, ao longo de toda a sua jornada, você vai se reinventar várias vezes. Inúmeras vezes. Então, não perca o sono querendo... Eu vou dizer uma coisa, ó, entre eu terminar o colégio São Francisco, que eu me formei em Vacaria, o 3º ano, e eu começar o curso na PUC, sabe quantos anos, João, eu fiquei nesse... Foram 5 anos. Eu fiquei 5 anos entre terminar a escola, o ensino médio, e começar o ensino superior. 5 anos. E nesse período eu fiz de tudo, sabe? Eu tentei... Eu trabalhei numa empresa de internet lá em Vacaria, que eu subia nas antenas para instalar a internet a rádio. Tentei ser músico, fiquei 6 anos da minha vida, rodava nos bares do Rio Grande do Sul, tinha uma banda. Assim, tinha cabelão compridão, assim. Eu tentei... E eu posso dizer uma coisa, sabe, João? Esses 5 anos foi um período de autoconhecimento na minha vida surreal. Às vezes a gente tem a sociedade, ela cobra muito o jovem, que parece que termina o ensino médio, meu amigo, você já tem que pular para a faculdade, porque se você fica 1 segundo sem estar no mundo acadêmico, parece que você está perdendo tempo. E cara, esses 5 anos foram 5 anos que para mim foram, sabe, eu queria ser médico, eu fiquei durante boa parte desses anos tentando vestibular para medicina, aí vi que medicina não era para mim, apesar de ser uma profissão louvável, para mim não é. Então foi um período de muita descoberta na minha vida. Então eu, assim, não queira se descobrir e tentar definir aquilo que você quer ser para a vida toda, porque a gente vive hoje um mundo onde esse para a vida toda não existe. Assim, eu me formei em tecnologia, fui para o mercado financeiro, hoje trabalho com educação e, sinceramente, você me perguntar, João, e você, Maurício, daqui 5 anos? Eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui 5 anos. Assim, eu vou buscar entregar valor, né, dentro daquilo que eu sei mais fazer, mas se vai ser com educação, se vai ser no mercado financeiro, se vai ser com tecnologia, se vai ser com outra indústria, não sei. Então, eu falaria exatamente isso, nessas palavras. Às vezes, o ócio faz bem. Às vezes, a gente parar para pensar um pouquinho, né, dar um passo atrás e tentarmos nos enxergar assim, numa distância um pouco maior, assim, para ver o contexto que gira ao redor da nossa vida, faz bem. E muitas vezes a pressão social para o jovem, nessa idade, 17, 20 anos, de querer se descobrir, achar o que vai fazer naquele momento, acaba forçando você a tomar uma decisão que não necessariamente está alinhada àquilo que você realmente quer fazer da vida. Bate, que demais. Não, realmente, assim, e isso que tu falou da pressão para o jovem, isso é muito forte e a gente tem que tentar parar com isso um pouco, né? Mas, enfim, né, como eu falei, era a minha última perguntinha, pelo menos até agora, e agora eu vou passar a bola para a Thaís, para ela seguir com mais umas perguntas aí. Obrigado, Maurício. Isso. Boa noite, então, pessoal. Eu tenho algumas reflexões aqui, uns questionamentos para fazer. Juntando um pouquinho o que tu falou sobre renúncias, eu achei bem interessante. E para quem, assim como eu, tá bem longe de casa, bem longe da família, eu fiquei até quase emocionada, assim, escutando tu falar sobre isso, porque, de fato, né, tem coisas que tu tem que abrir mão para lá na frente fazer valer a pena, né? E teve um TED Talk que você falou sobre, que tu destacou vários elementos, mas um deles foi que a normalidade, ela nunca muda nada. E eu fiquei pensando, assim, no quesito de pandemia ou outras situações que são difíceis, essas situações anormais ou difíceis, se elas acabam forçando o empreendedorismo nas pessoas, quer dizer, a gente cresce na dificuldade, né? Ou se, então, existiu uma romantização, né, do sucesso vindo do esforço. O que tu acha sobre isso? Thaís, 2 pontos em relação a essa pergunta que dá para destacar e muito bem feita. O primeiro ponto, as adversidades, elas representam a fundação de uma carreira. Os momentos de instabilidade, os momentos adversos, historicamente, eles representam os grandes momentos de oportunidade
para profissionais buscarem fazer algo diferente e se promover. E isso a história mostra, assim, desde a peste negra, que construiu, enfim, as bases do padrão salarial que a Europa adotou e que depois o mundo adotou, passando pela Segunda Guerra Mundial, que abriu espaço para a entrada das mulheres no mercado de trabalho, porque os homens foram lutar no campo, e aí deixou espaço para as mulheres entrarem, e aí mudou para sempre o mercado de trabalho que a gente conhece, passando pela queda das Torres Gêmeas, que criou todos esses padrões que hoje a gente usa, que a gente vive quando a gente vai fazer um check-in e uma entrada numa aeronave no aeroporto, a crise de 2008, que criou a sharing economy, a economia compartilhada, né, Uber, Airbnb, essas empresas que a gente usa hoje, nasceram justamente no olho da crise. O e-commerce na China explodiu com a SARS em 2002, a crise que gerou em 2002 na China é muito parecida com essa que a gente vive hoje. Então o ponto é, a gente vai estar falando de negócios daqui 2, 3 anos que estão sendo criados neste exato momento. Porque, historicamente, crises representam aquelas janelas de oportunidade para a construção do que vai ser o futuro de uma indústria, o futuro de um segmento, o futuro de um mercado. É claro que existe toda a questão econômica e sanitária que, no caso da crise que a gente está vivendo hoje, tem que ser resolvida, isso não se discute, tem que resolver. Mas, do ponto de vista de oportunidade, quando começou essa pandemia em abril, março do ano passado, Thaís, eu comecei a levantar mais cedo e dormir mais tarde. Por quê? Porque eu estou diante de uma das raras oportunidades, do ponto de vista de negócios, que a vida oferece para a gente, sabe, se fazer um profissional diferente nesse momento. Então, acho que todo mundo acabou se reinventando um pouquinho, né? Exatamente. Então, as adversidades, assim, a diferença você causa, principalmente, não é nos dias que amanhece com um sol bacana, o céu azul. Quando o sol aparece e o céu está azul, a condição é favorável para todo mundo. Todo mundo tem... Agora, você tem a maior possibilidade de fazer diferença quando o tempo fecha e a tempestade vem. Porque aí são poucas as pessoas que se dispõem a enfrentar. Porto Alegre está chovendo hoje, fiquei sabendo. Cara, você sair quando não está chovendo é mais fácil do que você sair quando está chovendo. É assim a vida. Por quê? Porque são poucas as pessoas que se dispõem, o número é menor. O ponto é, no aspecto profissional, é a mesma coisa. Quando a crise vem, a instabilidade se instaura, o número de pessoas que se dispõem a fazer alguma coisa diferente diminui. E aí mora a oportunidade. E aí vem o segundo ponto que você mencionou, que é a sociedade ela é uma grande média. Todo mundo estudou aqui, a média ela é feita, assim, você tem toda uma sociedade que é composta de milhares e milhões de pessoas. Se a gente falar aqui do Brasil, são mais de 200 milhões de pessoas, e isso forma uma grande média. E essa grande média dita os comportamentos, dita as tendências, E o ponto é, sempre quando você... enfim, e a média ela tem o seu pacing, e sempre quando você tenta sair um pouquinho dessa média, são as pessoas ou são as empresas que saem desse pensamento e desse comportamento mediano que, em geral, constroem o que aquele mercado tende a ser nos próximos anos. Mas por que é muito difícil, Thaís, você fazer esse movimento? Por quê? Porque quando você tenta fazer alguma coisa diferente da média, o que a média faz? Volta para a média. Assim, existe um muro quase que intransponível chamado média, que é muito difícil de você avançar. Porque tudo que é diferente, a média ela tenta puxar você de novo para a média. Eu falo muito isso, assim, o business que a gente construiu, a XP, a gente era uma empresa no mercado financeiro querendo fazer diferente. Sofremos muita resistência. Por quê? Porque a média tentando puxar, volta de novo. Então, mas, de novo, a normalidade nunca muda as coisas. A média, ela existe para continuar existindo, da forma como é, da maneira como é. Então, existe duas opções. Você pode sentar no banco do passageiro e você ver a paisagem passar, e aí você vai vislumbrar um visual incrível, maravilhoso, a viagem vai ser ótima, mas alguém vai ditar o ritmo por você, que é justamente a segunda opção que você tem, que é você ser o driver, o motorista, onde você vai para frente, vai para trás, você vai para a esquerda, vai para a direita, é muito mais difícil.
Então, o segundo ponto em relação à sua pergunta é justamente esse, assim, a média, a sociedade é feita de uma grande média, é muito difícil você vencer essa barreira, né? E geralmente, quando você consegue, você cria uma mudança de comportamento nas pessoas que cria as condições para um segmento todo mudar, para uma indústria toda mudar, para um mercado como um todo ser alterado. Tu acaba criando um próprio atrito, um conflito até com as pessoas que tu vive, né? Por tentar fazer algo diferente. E nessa de fazer algo diferente, de tentar empreender no novo, como é que tu entende o papel das faculdades ou das instituições de ensino em geral, assim, até o próprio colégio na parte do ensino médio? Qual que seria esse papel para cativar o estudante para empreender no novo? Fundamental. As entidades acadêmicas, elas são o elemento, na minha visão, que formam o seio do que se chama cidadãos e cidadãs. E, na minha visão, é um contexto que hoje ele é presente e ele vai continuar presente. Assim, o papel das instituições de ensino é fundamental nesse processo como um todo. E muito do que se cria nas pessoas no que diz respeito a essa vontade de empreender e de fazer pela sua profissão algo que te dê prazer e que você impacte as pessoas e que você transforme vidas, isso tem muita responsabilidade da escola, das academias, das universidades. Então, quanto mais as entidades acadêmicas inspirarem e motivarem e derem elementos para os seus alunos construírem carreiras que possam impactar a vida de milhares ou milhões de pessoas, mais essa média, o sarrafo da média, ele vai se tornar cada vez mais alto. E isso, enquanto sociedade, é ótimo, né? A gente vai ter uma sociedade com profissionais muito mais sedentos por elevar o nível daquela sua profissão, e todos ganham. Perfeito. Antes tu também comentou sobre algumas limitações que a gente vai encontrar, que todo mundo tem limitações, da mesma forma que todo mundo tem potencialidades, né? Tu acha que vale mais a pena eu investir nas minhas potencialidades e deixar de lado as minhas limitações? Quer dizer, focar naquilo que eu acho que eu sou bom e naquilo que faz sentido para mim no momento? Ou eu, para tentar me tornar um ser humano completo, bom em vários aspectos, vale a pena eu trabalhar um pouco as minhas limitações também? Eu sou um fãzaço da teoria de você focar naquilo que você faz bem e delegar aquilo que você não é. Por quê? Porque é o seguinte, a gente vive hoje um mercado de busca de atenção. Uma das tarefas mais difíceis de qualquer profissional nos dias de hoje é você conquistar uma fatia da atenção das pessoas. Olha, você conquistar 5 segundos da atenção de alguém hoje em dia é uma tarefa árdua, é uma das mais difíceis que existe. Seja para um médico conquistar 5 segundos da atenção de um paciente, seja para uma universidade conquistar 5 segundos da atenção de um potencial aluno, seja de uma loja conquistar 5 segundos da atenção de um potencial cliente, é uma tarefa das mais árduas que existem. Na minha visão, as coisas simples da vida refletem a vida como ela é. Olha a nossa experiência navegando no Stories do Instagram, por exemplo. Olha o nosso dedo aqui no Stories. Pá, pá, pá. O dedo, ele passa, às vezes a gente não dá um segundo de chance para consumir o conteúdo de alguém, a gente já passa, a gente pá, 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 pá. E o ponto é, em geral, a gente tende a dar mais chance para alguém que por algum motivo a gente considera, a gente conhece, a gente respeita, a gente enxerga como referência, a gente enxerga como autoridade dentro de um determinado campo. Se eu estou passando aqui nos stories, aparece uma pessoa que, para mim, essa pessoa que é uma referência no seu campo, eu tendo a dar um pouco mais de chance. Então, qual é o ponto? Em geral, é só a gente fazer o exercício. Muito provavelmente, para quem está aqui nos vendo, pega as pessoas que você enxerga como referência, você que está aqui nos vendo. As pessoas que você idolatra, as pessoas que para você respeita, que é autoridade em um determinado campo. Muito provavelmente, as pessoas que são autoridade para você, elas conquistaram esse lugar especial na sua vida porque elas são nota 6, 7 em 30 coisas, ou porque elas são nota 10 ou muito próximas de 10 em 1, 2 ou 3? É isso. Muito provavelmente, a pessoa que você enxerga como referência, como autoridade, ela conquistou esse lugar no teu coração e na tua vida,
Não porque ela é nota mais ou menos em um monte de coisas, mas muito provavelmente porque ela é fenomenal, próximo de 10 em poucas. Então qual é a linha de raciocínio? Se eu me proponho a ser muito bom em poucas coisas, eu começo a criar as condições para eu me tornar autoridade para alguém, e uma vez que eu consiga me tornar autoridade para alguém, eu tenho uma chance um pouco maior de conquistar uma fatia da atenção daquela pessoa, que é uma das tarefas mais árduas que existem no mundo de hoje. Então, na minha visão, para responder essa sua pergunta, Thaís, eu acredito que a gente tem que ter hoje, enquanto profissionais, um conhecimento amplo para discutirmos sobre vários assuntos, e eu acho que isso é fundamental, ainda mais que o mundo está fazendo cada vez mais, está conectando cada vez mais pontos não conexos. A nossa capacidade de buscar em outra indústria, talvez a resposta para a nossa, isso hoje começa a se tornar cada vez mais visível. Então, a nossa, enquanto profissional, eu ter essa capacidade de navegar de uma forma ampla sobre vários assuntos, mas naquilo que eu faço, eu me propor a ir fundo e ser cada vez mais próximo de 10, na minha visão, é uma abordagem muito coerente com o mundo que a gente vive. Então, por isso que, respondendo a sua pergunta, eu sou um adepto de, assim, gastar energia, investimento, foco, esforço, suor no teu joga fácil, naquilo que você faz bem, e você delegar aquilo que você não tem tanta habilidade para conduzir como outras pessoas possuem. Se tornar um diamante, né, Maurício? Exatamente. Eu tenho joga fácil, de novo, eu gosto muito do esporte, porque se você pega o esporte e você vê as grandes lendas do esporte, assim, o goleiro tá lá para defender com as mãos, o atacante tá lá para marcar o gol com os pés, você não vê um goleiro treinando para marcar um gol, você não vê um atacante treinando para defender com as mãos. O goleiro, ele treina uma carreira inteira, noite e dia, para aperfeiçoar a habilidade de defender com as mãos. E isso vai poder fazer dele um goleiro respeitado, idolatrado, com seu valor de mercado altíssimo ao longo do tempo. Então, sim, faz todo sentido. Então, enfim, eu acredito muito nessa abordagem. E como... Maurício, Thaís, deixa eu só aproveitar o gancho. Veio já uma pergunta lá no chat, mas eu tenho uma pergunta minha, vocês escutando que vocês estavam falando. Maurício, eu tenho uma coisa que eu sempre falo para a gurizada ali, para os alunos, que eu acredito em tudo que tu falou, e eu defendo muito que a gente tem que fazer o que a gente ama, que eu não acredito na pessoa chegar no nota 10, ser muito bom naquilo que faz, sem amar o que faz. E eu acho que muitas vezes isso entra muito na questão da renúncia e também na coragem de mudar. Então, muitas vezes as pessoas entram naquela questão de estabilidade de um emprego, mesmo sabendo que gostariam de fazer outra coisa, mas não tem coragem dessa mudança. Eu queria saber se tu pensa mais ou menos parecido nesse gostar, amar de fazer o que a gente faz, e acredito muito também que a nossa carreira é uma construção eterna. Então, isso eu falo bastante até para os alunos de ensino médio, não se cobrem para escolher o curso, porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Eu até hoje estou mudando, a gente vai conhecendo coisas e vai mudando, mas eu acredito sempre nessa questão de amar, de se apaixonar cada vez que tu vai se redescobrindo, né? Frederica, eu gosto muito da palavra paixão, mas eu gosto mais da palavra satisfação. Eu vou explicar por quê. Porque eu imagino que você, que está nos vendo aqui, você deve ter uma porção de pessoas que você conhece que são apaixonadas pelo que fazem, que viveram uma carreira inteira trabalhando na sua paixão, mas que têm sérias dificuldades. E que vivem com dificuldades financeiras, e que têm dificuldades... Acho que, assim, se você começar... Tem muita gente que vive a sua paixão e viveu ao longo de 20, 30 anos a sua paixão de fazer o que eu sou apaixonado, mas que, cara, vive matando um leão por dia, tendo sérias dificuldades. O que eu gosto? Por que eu gosto mais da palavra satisfação do que da palavra paixão? Pelo seguinte, por quê? Porque ao invés da gente... por exemplo, eu sou um apaixonado por música. Eu tentei viver da minha paixão, mas não deu. Eu poderia estar até hoje
vivendo a minha paixão, mas eu teria sérias dificuldades porque eu não tenho habilidade com instrumentos que me permitiriam ser um grande instrumentista e viver disso de uma forma confortável, né? Eu sou um apaixonado por esportes, eu também poderia, mas... Então, o ponto é, por que eu gosto da palavra satisfação? Porque pensa o seguinte, eu acho que aqui vale para quem está assistindo. Se você faz uma certa atividade, e aquela atividade, no final do dia, te gera uma satisfação, sabe quando você passa as 8 horas trabalhando e você sai e diz, cara, isso aqui me satisfez, assim, isso aqui me fez bem. Esse dia me fez bem. O que eu fiz hoje me fez bem. Não necessariamente é o que você está apaixonado, o que você é, a paixão da tua vida, mas cara, você fez algo que te deixou satisfeito. Ou satisfeito. Se você vive uma situação, uma atividade, você realiza uma tarefa que te deixa satisfeito, satisfeita, por que não você buscar cada vez mais preencher a tua agenda com aquelas atividades que te satisfazem, nada a ver com a tua paixão, que te satisfazem, que te dão prazer, que te deixam feliz, que te deixam bem, tua autoestima fica alta. Cada vez mais buscar preencher a tua agenda com atividades dessa natureza e menos com atividades que não te dão essa mesma satisfação. E na medida, por que eu falo isso? Na medida em que você for cada vez mais fazendo coisas que te satisfazem e menos que não te satisfazem, em algum momento essa tua satisfação pode virar a tua paixão. Isso, até estou arrepiado. Isso, para mim, talvez seja uma inversão, você fazer a engenharia reversa desse significado. Vou dar um exemplo. Eu jamais na minha vida, imaginei que eu fosse trabalhar com educação. Eu sou me formei em tecnologia, assim, exatas. Fui para o mercado financeiro, exatas. Dentro do mercado financeiro, eu comecei a perceber que eu me satisfazia muito quando eu realizava atividades de capacitar as pessoas sobre como investir o seu dinheiro. E aí eu ia num evento para fazer uma palestra sobre como investir o seu dinheiro e eu saía, caramba, sabe, o coração batendo forte. Cara, isso aqui é um negócio que me satisfaz muito. Aí dentro de uma empresa do mercado financeiro, eu comecei a cada vez mais rechear a minha agenda de atividades dessa natureza, que me satisfazia muito. E aí, aquelas atividades que eram pontuais, que eu fazia uma vez por semana, eu comecei a fazer 2, 3, 4, 5. E essa satisfação, aos poucos, foi virando a minha paixão. E hoje eu sou um apaixonado por compartilhar conhecimento, enfim, virei colunista, escrevi 3 livros, enfim, sou sócio de uma empresa de educação. Então talvez, eu acredito muito que quando você vai atrás daquilo que não é a tua paixão, mas que te satisfaz, e você começa a fazer um autoconhecimento para entender, caramba, isso aqui me satisfaz, eu posso começar cada vez mais a preencher as minhas agendas com atividades dessa natureza, em algum momento isso pode virar algo tão incrível que você se apaixona. E aí você trilha uma carreira baseada naquilo que você se apaixonou e que ao longo do tempo te retorna o investimento, o esforço, a energia feita. Então, eu acredito muito na palavra paixão, gosto muito, mas eu acredito mais na palavra satisfação ao longo do tempo. Eu achei essa reflexão ótima, porque até fiquei um pouco surpresa da gente falar sobre isso, porque ontem mesmo eu conversei com meu pai a respeito disso e ele falou exatamente isso. Eu não sou apaixonado pelo meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho, mas eu não sou apaixonado. Só que gostar do meu trabalho me faz ter uma condição de poder ir atrás do que eu sou apaixonado. Por exemplo, viajar, que é a grande paixão da vida dele. Ele falou, cara, o meu trabalho me dá essa oportunidade. Então, por mais que eu não seja apaixonado por isso, eu tolero o meu trabalho de uma forma de pensar o que ele me traz, né? Mesmo que indiretamente. Thaís, o Fábio escreveu aqui, paixão sem resultados gera insatisfação. Eu acho que o ponto aqui, ninguém está falando que a paixão, você não tem que seguir a paixão e tudo mais. Acho que, por isso que a paixão, ela é... Mas você pode, ao invés de você, muitas vezes, a paixão por viagem, de repente você vai começar a querer viver de viagem e, cara, o negócio não vai dar certo e você vai por conta, não, eu quero viver a minha paixão, e aí você vai começar a matar um leão por dia. Mas por que não buscar essa paixão em algo
que te satisfaz, que dá resultado. E que ao longo do tempo você pode se tornar tão apaixonado por aquilo que você descobriu do que aquilo que você, na sua essência, intrinsecamente, você já nasceu com aquilo, com aquela paixão de fazer viagem. Com aquela... Então é um caminho diferente, é uma forma diferente. Eu gosto muito disso, porque eu, Maurício, a minha carreira, ela foi construída dessa forma. Eu descobri uma paixão ao longo dos meus 26, 28, 30 anos, que quando eu tinha 18, eu nem sabia que existia. Uhum. Enfim, eu era apaixonado por música, eu era apaixonado e tentei e não deu. Agora, à medida que eu fui preenchendo a minha agenda com atividades que me satisfaziam, ao longo do tempo aquilo foi me dando tanto prazer que aquilo virou uma paixão. É a engenharia reversa, é fazer o exercício da forma inversa. Achei ótimo. Para finalizar a minha participação aqui, trazendo um pouquinho aquela ideia de desobedecer o próprio processo de ensino, qual que seria a forma, como é que eu posso colocar, de desobedecer esse processo tradicional de ensino que a gente vive, tanto no ensino médio quanto na própria faculdade? Como é que eu faço para contornar esse padrão que me obriga a ter um título acadêmico, por exemplo? Eu digo isso porque eu venho de uma formação em Direito, agora Contábeis, que são duas profissões que me exigem, legalmente falando, certificações para eu poder atuar. Como é que eu faço para fugir da curva, mesmo que essa curva me é obrigatória? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? Porque se você busca desenvolver uma carreira dentro de uma profissão que exista um órgão que credencie, que você precise dela para exercer, você tem que passar pela graduação. É inevitável. Para quem vive isso, para quem escolheu essa profissão, maravilha, tem que fazer. Agora, o ponto é, pós-graduação, após você obter a credencial que te habilita a exercer aquela profissão no mercado, existe hoje uma infinidade de caminhos para você se manter uma profissional atualizado, que não existe mais certo, errado, melhor, pior, esse ou aquele. Existem números. E se você não quer exercer uma profissão que exija que você tenha que ter um órgão e você tem que ter realmente a graduação, assim, para muitos casos você nem precisa da graduação. Você pode... Olha, eu vou dar um exemplo aqui, Thaís. Eu estava em 2019, eu fui convidado pelo Rodrigo Marques, um grande amigo meu, que, enfim, ele é diretor de uma rede de ensino de São Luís do Maranhão, que atende o Maranhão todo. E aí eu passei 2 dias lá e ele me convidou para participar de uma reunião com influenciadores digitais de São Luís do Maranhão. Thaís, eu na minha doce ilusão aqui, eu achei que eu fosse chegar nesse evento e eu fosse ensinar. E quem aprendeu fui eu naquele dia. Por quê? Porque eu comecei, na medida que o papo começou a rolar, eu comecei a entender que eu estava na frente de 15, não era influenciador digitais, de 15 empresários e empresárias entre 18 e 30 anos, que 2 ou 3 desses 15 já tinham ganhado tanto dinheiro na vida, que já tinham resolvido essa vida financeira para sempre, que tinham construído negócios, tinham construído empresas, que já empregavam pessoas, mas que quase que todos eles construíram essa sua carreira de uma forma não convencional, de uma forma que não passou, por exemplo, por uma faculdade, alguns deles, por uma forma... E o ponto é engraçado que quando a gente comenta sobre isso com pessoas mais tradicionais, tem muita gente que ainda olha para essa turma e não enxerga profissão nisso. Não enxerga o potencial. Por que você não enxerga como uma profissão? Será que é porque você precisou fazer faculdade e eles não? Será que é porque eles em 5 anos ganharam muito mais dinheiro do que você em 40 não foi capaz de ganhar? Será que é porque eles trabalham muito menos e criaram um modelo econômico na sua carreira que permite eles trabalharem menos e usufruir mais da sua vida do que você? E o ponto é, ainda existe muito preconceito em relação a essas profissões que estão surgindo e que são criadas e são geridas de uma forma diferente à maneira tradicional. Tem muito ainda receio em relação a isso. Agora, o que essa turma me mostrou? Essa turma naquele almoço falou o seguinte: Maurício, eu já entendi como a banda toca, eu já entendi as possibilidades do mundo de hoje, eu já entendi, e assim, o que eles estavam querendo me sugar era
qual é a próxima etapa? What's the next? E eu fiquei até meio que, porque assim, Maurício, cara, isso aqui já passou, eu já entendi que é assim, eu já entendi que existe hoje N caminhos para eu construir minha carreira. Esquece, eu quero saber a próxima curva. Qual é a próxima? Então, Exato. Então eu acredito muito, de novo, o que eu tô comentando aqui é, assim, o potencial que as academias, que as universidades, que, assim, desenvolve nas pessoas é imensurável. Quem faz uma graduação obtém um conhecimento incrível, único. Não só conhecimento, mas tem todo o contexto acadêmico de conexões, networking, isso tudo, assim, é um valor imensurável. Mas, ao mesmo tempo, o que você pode viver fora, ele é tão importante, pode gerar tantas conexões quanto dentro do meio acadêmico. Eu tô vendo, os caminhos hoje, eles são cada vez mais infinitos, assim, as possibilidades são cada vez mais infinitas. Então, só que por que é difícil muitas vezes, Thaís? Porque, de novo, porque a família, a sociedade, o mercado de trabalho cobram uma postura que muitas vezes é a convencional. E aí, e aí você vai se moldando aquele padrão e você acaba, de novo, a média. Então, eu acredito muito nesse... Assim, me surgiu... Não, é que me surgiu uma ideia assim, tu acha que é nosso papel é reeducar o mercado para aceitar esse tipo de coisa? No sentido assim, eu vou me impor nesse modelo diferente até que seja aceito? Ou que maneira que tu acha que a gente poderia fazer para isso ser aceito mais rápido, digamos assim? Thaís, eu acredito demais que cada pessoa, seja ela assim, a profissão que ela desempenha, ela tem que desenvolver dentro de si a sua capacidade de empreender a sua própria profissão. Por quê? Porque é inevitável que, independente do que você faça, quem está aqui, eu não sei o que você faz, mas independente do que você escolheu para fazer na vida, a tua profissão vai mudar ao longo do tempo. As exigências vão mudar, o mercado vai mudar, e você vai precisar mudar também. E para você mudar, você vai ter que ter essa capacidade de empreender a sua própria carreira. Você vai se formar na PUC com um excelente diploma, mas daqui 4, 5, 6 anos, você vai ter que fazer por conta. Você vai ter que ir atrás de mais conhecimento. A Deloitte Insights divulgou recentemente, a Deloitte é uma grande consultoria mundial, que a meia-vida de uma competência é de 5 anos. Então, qual é o conceito de meia-vida? Tudo que a gente está aprendendo em 2021, em 2026, perde metade do seu valor. E eu, enquanto profissional, se eu quero me manter na vanguarda do que eu faço, eu vou ter que obter novos conhecimentos. Eu vou ter que empreender a construção bem-sucedida da minha carreira. A gente já recebeu no Vale do Silício, moro no Vale do Silício, eu estou no Brasil por conta da pandemia. O Vale do Silício, para quem não conhece, é uma região nos Estados Unidos onde nasceu boa parte das empresas que estão reinventando o nosso mundo. Uber, Google, Apple, GoPro, Tesla, Netflix, Intel, PayPal e por aí vai. Então, eu moro nessa região. Já recebi 7 mil brasileiros e brasileiras nos programas que a gente desenvolve lá, Thaís. Enfim, a gente tem conteúdos educacionais lá. E um desses programas é um programa focado para a área da saúde. É impressionante a quantidade de médicos e médicas que a gente recebe no Vale do Silício que vão, assim, olha, eu estou vendo que o que eu estou... Vou dar um exemplo. Eu recebi um grupo de médicos que nesse grupo tinha radiologistas. E aí, um dos radiologistas falou, olha, por que eu vim para cá? Porque hoje eu faço, no meu consultório, eu faço 10, 15 diagnósticos por imagem por dia. Esse é meu trabalho, eu aprendi na faculdade a fazer isso. Diagnóstico por imagem. Eu obtive um conhecimento onde hoje parte do meu trabalho eu vejo uma imagem e faço um diagnóstico por imagem. Eu sou um radiologista. E ele falou o seguinte, ele, médico, eu sinceramente, daqui 5, 10 anos, eu não acredito que eu vou estar fazendo isso. Por quê? Porque vai ter uma máquina que vai fazer isso melhor, mais rápido, mais barato que eu. Vai ter, assim, eu não posso ser cego comigo mesmo. Então, por isso que eu vim para cá. E aí, olha só, estou empreendendo a minha carreira. E mais do que isso, o que ele disse? Eu jamais imaginei que depois de estudar 2 anos para passar no vestibular de medicina, que é um dos mais concorridos do Brasil, depois de estudar 6 anos numa faculdade de medicina, depois de mais 2 anos de residência, eu jamais imaginei, depois de tudo isso, que ao longo da minha carreira, parte do conhecimento que eu absorvi poderia se tornar obsoleto. E é por isso que eu estou aqui.
Então, o ponto é, eu acredito muito, sabe, Thaís, a gente está falando de medicina, que é uma das profissões mais vistas pela sociedade como uma das mais nobres. Não importa o que você faça, se você não assumir esse compromisso de empreender a sua própria carreira, você vai ficar para trás. Seja você médico, médica, dentista, seja você engenheiro, engenheira, profissional de tecnologia, independente do que for. Então, respondendo a sua pergunta, Thaís, você desenvolver em si, e enquanto entidade, instituições, as instituições desenvolverem nas pessoas essa capacidade das mesmas empreenderem a construção da sua própria carreira, num mundo onde, ao longo do tempo, a gente vai precisar se reinventar cada vez mais, para mim isso é fundamental. Perfeito, perfeito. Vou deixar com a Fred, que ela tem as questões... Uma pergunta. Isso, uma pergunta aqui da Letícia Paranhos. Maurício, você acredita na eficácia dos testes online, como os utilizados pelas plataformas da GUP e da Kenobi para a seleção de candidatos? Então, uma pergunta bem relacionada com essa questão de avaliação de competências mesmo. Eu acredito muito na capacidade de você avaliar as pessoas pela execução. Assim, por você dar um problema e as pessoas mostrarem como elas são capazes de resolver esse problema. Porque, sinceramente, um currículo... Cara, o que é um currículo? Vamos lá, você pode escrever qualquer coisa ali. Assim, na boa, valendo, é isso. É por isso que eu raramente eu dou bola para currículo, porque você pode construir o melhor currículo que existe. Não importa. Agora, eu acredito muito na capacidade de você colocar problemas e as pessoas resolverem. Então, eu acredito muito nos testes que são feitos em candidatos, onde você coloque situações para as pessoas resolverem. Para mim, isso é a melhor forma de você avaliar o potencial daquele candidato, candidata para aquela determinada vaga. Isso é muito melhor do que qualquer... Eu tenho, enfim, sou sócio de uma empresa, a gente tem 70 profissionais que trabalham na Starce. Cara, eu não me engano comigo mesmo, e a gente não se engana conosco. Assim, currículo você pode escrever qualquer coisa lá. Qualquer coisa, você pode... Então, o que a gente faz? A gente busca, para cada vaga que a gente abre, a gente busca sempre criar situações para avaliar as pessoas na forma como elas vão resolver aquele problema que foi lhe colocado. Então, essa é assim, testes que tem essa linha de atuação, eu particularmente, Maurício, eu acredito muito. Bom, perfeito. Acho que está sendo um momento muito especial para todos nós, com muito ensinamento, muita reflexão sobre as nossas questões pessoais, né? Eu até queria ter trazido o gancho que a Thaís falou, né? Sobre toda essa questão da paixão no trabalho, mas que é um trabalho que vai também te satisfazer. E isso me lembrou muito quando tu trouxe uma frase no teu livro sobre quando tu quer empreender, tu quer ter um negócio, tu tem que procurar que seja um negócio que poucas pessoas vão amar, do que muitas vão só gostar, só entender como algo legal. E isso foi uma frase que me cativou muito nesse teu livro, né? No livro Incansáveis, e que acho que fica como um grande ensinamento. E já pegando, então, esse livro Incansáveis, tu trouxe também vários exemplos de empresas, grandes empresas que têm muito nome, muita bagagem, só que lá no início, na sua origem, elas trabalhavam com produtos e serviços totalmente diferentes do que são hoje, né? Ou do que são reconhecidas como a Nintendo. E aí eu queria saber como que faz para encontrar a frente, ou o que a gente considera o ramo de mercado certo, ou correspondente, né? Para tu conseguir empreender. E também, tendo esses exemplos de empresas que trabalhavam com algo totalmente diferente, elas abriram mão de projetos, né? Elas modificaram esses projetos. E também, então, como saber quando que é a hora de abrir mão desse projeto e partir para uma nova? Ângela, todas as perguntas que você fez, ela tem uma resposta, que é: você tem que estar próximo do teu cliente. Você tem que ser um profissional em contato com quem consome o teu produto. Você tem que ter uma empresa que se comunica de forma muito fluida e estreita com o seu consumidor. Por quê? Porque quanto mais próximo você está do teu cliente, mais você sabe, você tem a consciência, você tem a sintonia fina do que ele quer.
do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele está disposto a pagar, do que ele está disposto a consumir. Você deu o exemplo da Nintendo, né? A Nintendo, que hoje o mundo conhece, assim, é uma empresa que se reinventou ao longo do tempo. Enfim, e tem N empresas que na história, a própria HP, que é considerada a primeira startup do mundo, nasceu em 1939, ela nasceu criando um oscilador de áudio, que é um produto para melhorar a performance do áudio dos filmes. E hoje ela está fazendo impressora 3D. Então, mas por que essas empresas elas vão fazendo essa mudança ao longo do tempo? Porque elas vão, na medida que elas têm uma proximidade com o cliente muito forte, elas vão entendendo, cara, o que o meu mercado quer e vão criando condições para atender essa demanda de mercado. Sabe, Ângela, no mundo das startups, a estatística que se tem é, de uma forma geral, de cada 10 startups, em 2 anos, uma sobrevive, 9 falham. E das que ficam para trás, metade das startups que falham, elas falham por não encontrar product market fit, por não encontrar mercado para o seu produto. Ou seja, eu fazer um produto que ninguém quer. E como é que você minimiza o risco de você construir algo que ninguém quer? Você se aproximar do teu consumidor para saber justamente, será que eu estou produzindo algo que essa pessoa está disposta a consumir? E aí, para quem é do mundo das startups, aqui nasceu todo o contexto de construção de produto mínimo viável, enfim. Então, trazendo isso para o aspecto profissional, de desenvolvimento da carreira, assim, você tem que estar próximo do teu cliente. Você tem que saber aquilo que ele quer. Você tem que estar ciente assim, o que ele gostou que você tem que maximizar, o que não está bom que você tem que corrigir. Isso vale para qualquer situação, Angela. Eu vi que teve alguns comentários aqui sobre a crise, né, que a gente teve agora, que muita gente teve que se reinventar e reinventar os seus negócios. A nossa empresa Starse, a gente perdeu 98% da nossa receita, isso é público, a gente divulgou isso ano passado, de abril para março do ano passado. 98% da nossa receita, uma empresa que tem 60 pessoas, que impacta milhares de pessoas, de clientes. E o que nos permitiu pivotar, mudar toda a nossa estratégia, todo o nosso negócio para conseguir a nossa proximidade com o cliente? Quando veio a crise e a pandemia começou, o que a gente fez? A gente começou a entrar em contato com o cliente. Porque, tão desesperado quanto nós, o nosso cliente também estava. E a gente falava, olha, como é que a gente pode te ajudar? Como é que a gente pode ajudar você nesse momento? E aí as pessoas começaram, caramba, a gente não sabe como trabalhar em home office, a gente não sabe como fazer, a gente não sabe... Cara, vamos mergulhar nesse mundo de home office e vamos entregar para as pessoas, cara, como trabalhar no home office. E aí, pum. E a gente foi começando a criar conteúdos e produtos dentro daquilo que a gente estava obtendo de feedback. E a gente foi, aos poucos, reconstruindo a nossa operação. Foi, enfim, tendo que trocar a asa do avião em voo, mas, cara, a gente foi... Mas por quê? Porque a gente estava todo santo dia em contato com o nosso consumidor, com o nosso cliente, pegando o feedback dele. Então, assim, num processo de novo, a gente falou no início, né? Uma carreira, ela é feita cada vez mais de microexperiências, né? Tudo que uma carreira hoje não é uma carreira. Reta, uma linha. Hoje é né? E para você ser capaz de fazer essas mudanças quando for a hora, quanto mais próximo você tiver do teu cliente, quanto mais ouvidos você der para a voz do teu consumidor, mais condições você tem de justamente estar entregando algo que essa pessoa quer. Entendi. E realmente isso faz muito sentido. Tu tá conectado com o teu cliente, tu entende aquilo que a gente chama de entender as dores dele, né? Tentar solucionar isso, porque é uma demanda de mercado, digamos assim, e isso já vai te auxiliar a ter um norte, né? Acredito, para o empreendedorismo. E a gente sabe que empreender também não é só tu trabalhar a ideia, né? Ela envolve vários aspectos também de empenho, de muitas habilidades e competências. E então, quais são essas habilidades e competências que tu enxerga como as mais importantes para a gente conseguir empreender e ter, né, essa tendência de resposta positiva do mercado? Ângela, 2 pontos. O primeiro, que a gente já falou um pouquinho aqui, eu acredito que não exista um hall de competências que serve para todo mundo. Você tem que fazer aquilo que, assim, focar naquilo que você faz bem e delegar aquilo que você não é. Eu acredito muito nisso. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem um segundo aspecto que, para mim, que vai muito nessa linha, que é o seguinte. Assim, hoje, não importa
a qualidade das suas entregas, não importa se você oferece um serviço surreal, não importa se o teu produto ele é fantástico, não importa se o teu atendimento é maravilhoso, mas se o teu cliente ou o teu potencial cliente não confiar em você, assim, você pode ser o melhor em tudo, mas se não existir uma relação de confiança, esquece. Trust. Confiança. Se a pessoa com a qual você quer interagir não confiar em você por algum aspecto, você pode ter tudo de melhor, que ela não vai fazer negócio contigo. A gente vive muito esse mundo da confiança, onde isso é o que impera. Então, antes de você, enquanto profissional, se propor a fechar negócio e fazer vendas, se propõe a construir relações de confiança. Sabe? Pensa no seguinte, pensa numa amizade verdadeira, aquela que você cultiva por uma vida toda. Você não constrói uma amizade verdadeira esperando algo em troca. Não é assim. Não, eu vou fazer um favor para você, mas amanhã eu vou te cobrar. Não é dessa forma que a gente cria uma amizade para a vida. Uma amizade para a vida a gente cria de uma maneira natural. A gente ajuda as pessoas, esse amigo, amiga, a gente não fica exigindo em troca. E é da mesma forma uma relação empresa, profissional, cliente, da mesma maneira. Então, por que eu estou falando isso? Porque teve um estudo que foi feito por Harvard, bem interessante, que pegou, de um lado, os vendedores creme de la creme, top one dos top one, os vendedores com a melhor performance de um segmento da indústria. E comparou com os medianos, com a média, com profissionais que faziam vendas medianas. Para justamente tentar identificar o que separava esses dois grupos de profissionais, de vendedores. E para surpresa da pesquisa, a estratégia usada pelos top one dos top one era exatamente a mesma, seguia o mesmo fluxo da estratégia comercial usada pelos profissionais medianos. Exatamente. Início de relacionamento, técnicas de rapport, até o fechamento da venda. Porém, qual era a diferença, Ângela? Os top one dos top one, os creme de la creme, os profissionais de venda, os melhores que existiam, eles investiam quase que a totalidade do seu tempo nas etapas iniciais do processo de vendas, que é justamente a etapa de você construir relação de confiança, de você entender a necessidade do cliente, de você se mostrar prestativo, 2 ouvidos, uma boca, de você saber escutar, de você se colocar à disposição. E a venda ela era quase como natural, era uma sequência que acontecia de uma forma fluida. Ao passo que os profissionais medianos, que passavam rápido pelas primeiras etapas e já queriam oferecer o produto, criavam uma relação muito truncada com os clientes. Por quê? Porque como não foi estabelecida uma relação de confiança sólida, o cliente tinha muita objeção, mas fazia muita pergunta. Então, além de gerar menos vendas, a relação ela ficava muito truncada. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de novo, independente do segmento onde você está, quanto mais você se dispor a criar relações de confiança, pensa o seguinte, primeiro eu tenho que obter a permissão das pessoas para só depois eu oferecê-las alguma coisa. Não tenta inverter isso, trocar os pés pelas mãos. Primeiro eu tenho que obter a permissão das pessoas, para depois eu oferecer para elas um produto, um serviço, uma solução. Então, criar relações de confiança vem antes de você criar propostas comerciais. Bem antes. Então, esse é um aspecto que, respondendo a sua pergunta, Ângela, que competências, não é uma competência, mas que atitude eu posso estabelecer na minha profissão, né, para eu interagir com o meu consumidor de uma boa forma. Busca construir relações de confiança primeiro, porque se você construir uma relação com o teu consumidor muito parecida com uma relação de amizade que você tem para a vida toda, esse teu consumidor ele não vai ser simplesmente alguém que consome o teu produto, mas vai ser um advogado, uma advogada da sua marca, do seu serviço, que vai te promover, faça chuva, faça sol. E essa é a principal força de vendas que você tem, não é feita de vendedores, é feita de influenciadores, de pessoas que te promovem, de clientes que são teus advogados e advogadas. E para isso, eu tenho que me propor a criar uma relação de confiança antes de qualquer coisa. Sim, até porque atrás de toda grande empresa sempre tem aqueles grupos de pessoas que vão estar ali próximas, né? Tanto fazendo as vendas, quanto fazendo as comunicações entre o cliente, entre o próprio serviço ou produto que ela, enfim, produz, né? Então, essa transparência, eu acho que seria, né, de manter conectado o teu cliente, mostrando que é
digamos, de igual para igual. Ele te escuta, tu pode confiar nele e tudo isso vai ser resolvido. Todas as dores, enfim, como a gente tinha comentado antes. Perfeito. Exatamente. Bom, e já tendo em vista o seu outro livro, o Desobedeça, mais recente, né? Então, o que a gente considera de desobedecendo o rito normal, tradicional do ensino e até mesmo do empreendedorismo, o que costuma ser o ponto de sucesso das pessoas que têm o sucesso, um ponto comum entre elas, além do que a gente consideraria ser o óbvio de disciplina e talvez motivação? Olha, para você obter as conquistas que apenas 1% das pessoas alcançam, você tem que estar disposto a fazer o que 99% das pessoas não estão. Não existe fórmula mágica. Muita gente vai para o Vale do Silício lá comigo, nos programas que a gente desenvolve, e me pergunta qual é a fórmula mágica, Maurício? Qual é a fórmula mágica do Vale? Qual é o atalho? Não existe atalho nessa vida. Existe trabalho, existe dedicação, existe renúncia. Então, tem muita gente que fala para mim, caramba, se queixa e tal, mas assim, deixa eu ver o que você está fazendo. Cara, eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, é até utopia você querer atingir o que apenas 1% das pessoas atingem, querendo fazer o que a massa faz. Até você pode conseguir, sim, mas pegando o exemplo das pessoas que se destacam, que são o creme da creme, o top one do top one de uma indústria, cara, essa turma, ela em algum momento decidiu fazer o que a grande maioria, o que a grande média não faz. Então, assim, esse é um ponto para mim que une. Eu tenho um grande amigo meu chamado Ricardo Jeromel, que é inclusive irmão do Pedro Jeromel, zagueiro do Grêmio. Ele foi nosso sócio na Starce, ele abriu nossa operação na China, ficou 2 anos lá. E ele foi colunista da Forbes durante muitos anos, daquela edição anual da Forbes, que é a dos bilionários, né? Então, ele entrevistava os bilionários brasileiros. E ele falou, Maurício, uma coisa que une os bilionários brasileiros, as pessoas que alcançaram fortunas e se tornaram profissionais muito mais do que bem-sucedidos, uma coisa que une essa turma, independente é essa capacidade que essa turma teve ao longo do tempo de fazer o que poucas pessoas se dispõem a fazer numa sociedade. A renunciar a coisas que poucas pessoas se dispõem a renunciar. Então, assim, acho que o ponto aqui se você quer construir uma carreira de sucesso, independente do seu segmento, tenha em mente que você vai ter que se dedicar em algum estágio da mesma ao ponto de muita coisa que você gosta de fazer, deixar de fazer, muitos momentos bacanas que você gosta de curtir, deixar de curtir. De novo, não existe atalho nessa vida. Existe dedicação, trabalho, esforço, e se você se dispõe a fazer o que a grande maioria não está disposta, você começa a ter uma chance, uma preparação mais eficiente para conseguir atingir aquele topo que poucos conseguem. Então eu acredito muito nessa relação entre o esforço e o resultado. É claro que só você se esforçar não garante que você vai ter o resultado, mas o elemento esforço, obviamente, que é um elemento que está diretamente relacionado aos resultados que você gera. Eu justamente ia comentar... Opa, pode falar, Thaís. Não, eu só ia fazer um comentário, assim, bem informal, que a expectativa era de a gente fazer a conversa, aí depois a gente vai jantar, vai dormir, e na verdade eu tô aqui pensando, tipo, pinto cérebro, assim, meu Deus, como é que eu vou dominar o mundo depois dessa conversa, sabe? Mais ou menos nessa vibe. Mas, isso que você falou, Thaís, não existe hoje limite para as coisas. Não tem limite. Não tem o grande barato desse... Primeiro ponto, para mim, o momento que a gente vive, este momento, hoje, dia 9 de agosto de 2021, na minha visão, esse é o melhor momento da história para um ser humano viver. Assim, para mim, a gente tende sempre muitas vezes a gente tenta olhar o nosso mundo e a gente reclama, poxa, claro, é inadmissível a gente ter hoje 2 em cada 10 crianças que morrem de fome no mundo. É inadmissível a gente ter perdido vidas na quantidade que a gente perdeu nessa pandemia. Tudo é inadmissível. Assim, é inadmissível. Mas quando a gente olha 100 anos atrás, era muito pior. Porque muito mais crianças morriam de fome. Muito mais peste negra, que dizimou metade da população europeia, né, uma epidemia. Então,
de novo, é inadmissível que em 2021 a gente ainda tenha que conviver com essas mazelas. Mas quando a gente põe as coisas no seu devido contexto e a gente analisa a evolução da nossa humanidade, no passado era muito pior. Então, por isso que, para mim, hoje, 2021, 9 de agosto, o dia de hoje, para mim, é o melhor momento que um ser humano pode ter para viver, em virtude de todos os avanços que a nossa sociedade, desde a época das cavernas, a gente vem construindo. Então, Thaís, sob o ponto de vista de construção de carreiras, a gente, assim, está vivendo um momento onde as barreiras estão deixando de existir. Eu sou voluntário de projetos sociais que a Junior Achievement realiza pelo Brasil. Enfim, a gente tem um projeto que a gente desenvolveu que a gente leva o empreendedorismo junto com a Junior Achievement para jovens em situação de vulnerabilidade social. Vou dar um exemplo. A gente foi para uma cidade chamada Indiaroba, no interior de Sergipe, 16 mil habitantes, um dos menores IDHs do nosso país, e a gente fez um projeto de 4 dias com 26 jovens, entre 14 e 15 anos até 20. E sabe o que nasceu lá, Thaís? Nasceram 5 projetos, desses 5 projetos nasceu uma empresa, que virou empresa de fato. E que esses meninos criaram a primeira cerveja de mangaba do Brasil, chamada Cervejaria Pontal, que virou um produto. E os mesmos meninos que no primeiro dia, quando a gente chegou lá em Gerópolis, falaram para mim: Maurício, aqui não tem empresário que investe na região para gerar emprego, aqui tem... Eles se tornaram os geradores de emprego. Porque eles criaram uma empresa que deu emprego para catadores de mangaba, que começou a movimentar a economia. Cara, jovens de Indiaroba, uma cidade de 16 mil habitantes, 1 hora ao sul de Aracaju, um dos menores IDHs do Brasil. Que talvez para muitas pessoas o destino desses jovens já estava traçado. Por quê? Porque a família, a sociedade já tinha, cara, o destino vai ser esse, por todo o contexto que eles viviam. Mas, cara, eles chegaram lá e viram, cara, não, pode muito mais. Pode fazer diferente. Por isso que Desobedeça, por isso que esse livro aqui tem esse nome, Desobedeça, ele inclusive ele foi uma homenagem para esses jovens de Jaroba. Quem lê o livro vai entender isso, porque o fato deles desobedecerem um pouquinho aquele destino que a família já tinha dado para eles, que a sociedade já tinha dado para eles, assim, criou para muitos desses jovens a oportunidade da vida. E mudou o contexto de vida deles. Então, Thaís, eu acredito muito que assim, a gente vive um mundo onde a gente tem que se incomodar, a gente tem que lutar para resolver todas as mazelas que fazem parte, sim, mas quando a gente põe as coisas no seu devido contexto, na minha visão, a gente vem numa evolução que coloca 9 de agosto de 2021 como sendo, para mim, o melhor momento na história para um ser humano viver. Muito bom. Maurício, tem mais umas perguntinhas aqui do chat, então, aproveitando que tu falou do livro, a Baísa perguntou: Maurício, ao ler Desobedeça, percebi que você aplicou diversas estratégias, como a de colocar o nome de pessoas que te acompanham no início dos capítulos, e também disponibilizar o primeiro capítulo do teu livro antes do lançamento para as pessoas terem um gostinho. Aí ela perguntou: você possui alguma referência para essas estratégias e qual o nível de importância que essas referências, estratégias possuem no volume de vendas depois do lançamento? Isso é uma excelente pergunta, Frederique, porque, assim, na minha visão, o cliente, ele é muito mais do que alguém que compra um produto, que paga pelo teu serviço, muito mais do que alguém que te promove, mais do que isso. Quando você é capaz de gerar no teu consumidor a sensação de pertencimento, a sensação de eu fiz parte disso, eu ajudei a construir isso, eu faço parte dessa família, você leva a relação entre você e esse teu consumidor para outro patamar. É uma outra relação que você constrói. E isso tem muito origem, e de novo, a tecnologia hoje permite se criar isso de uma forma simples, rápida e barata. Isso tem muita origem na forma como as startups elas nascem, né? As startups elas nascem sendo empresas que servem nichos muito específicos de pessoas que participam da construção, da evolução daquele produto, que se sentem tão parte do produto ao ponto de promover de forma genuína, de forma espontânea. Então, só para dar um exemplo, o Desobedeça, a tagline do livro, né, A Sua Carreira Pede Mais, quem definiu a tagline não fui eu, não foi a editora, foram os leitores. Sabe como, Frederico? De uma forma simples. Stories do Instagram, sabe aquele stories de votação lá?
Tinha lá, você prefere esta frase ou esta frase? Bingo. Para que eu vou discutir com a opinião de quem vai consumir isso? Então, quem definiu foi o leitor. No livro tem 4.000 nomes de pessoas, não sei se dá para ver aqui, ó. Cada entrada de capítulo tem nomes de pessoas que ao longo do processo de construção, enquanto eu estava escrevendo o livro, a gente abriu uma possibilidade para coloque o seu nome no livro, faça parte do livro. 4.000 pessoas colocaram. Ao longo do processo de lançamento do livro, a gente criou, desses 4.000, a gente criou uma família de 300 pessoas que definiram preço do livro, R$ 39,90 preto e branco, R$ 55,90 internamente colorido. O público, essas 300 pessoas definiram, vai custar R$ 39,90 preto e branco, porque a crise e tudo mais, e essa é uma leitura vai ter muito mais acesso. Não foi Maurício, não foi editor, foi... Então o ponto é, quando você faz isso, você leva a relação dessas pessoas aqui para uma outra relação que você cria. Vou dar um exemplo. Há 3 semanas atrás, o Atlético Mineiro lançou uma camiseta que se tornou um dos maiores lançamentos de uniformes do futebol sul-americano. Vendeu 100 mil camisetas em 4 dias, 20 milhões de faturamento. Foi uma camiseta vendida a 4 segundos. Sabe como? Qual foi a estratégia por trás? O Atlético Mineiro, ainda mais nesse momento que os clubes de futebol estão buscando receitas e por conta da pandemia, lançou uma campanha para o torcedor desenhar o uniforme que o clube ia usar, colocou numa votação e o torcedor, o cliente, foi lá e escolheu. Eu quero esse. Esse aqui. Não foi o clube, não foi a marca do material esportivo que decidiu, foi o torcedor, foi o cliente. Quando lançou a camiseta, 20 milhões em 4 dias. O Guaraná Antártica agora está comemorando 100 anos em 2021. O que ele fez? Criou uma campanha, seja sócio do Guaraná Antártica, que está convidando os clientes para se tornarem sócios do centenário da marca, e os clientes vão definir as ações que vão ser feitas nesse segundo semestre. As campanhas, as promoções, e os clientes que derem as melhores ideias vão participar de um filme ainda que o Guaraná Antártica vai promover. Olha só, então, coloca isso, você que está nos vendo aqui, coloca isso na sua cabeça, ó. Fazer com as pessoas em vez de para as pessoas. Uma coisa é você fazer para, outra coisa é você fazer com. Meu amigo, vem aqui, ó, vem fazer comigo. Vem fazer junto conosco e não simplesmente para. Quando você faz com e qualquer, assim, de novo, isso vale para qualquer profissão. A gente está falando aqui de um livro, a gente falou aqui de um clube de futebol, a gente falou aqui de uma empresa de bebida, vale para qualquer coisa. Traz o teu cliente para dentro do processo produtivo. Quando você cria isso, você leva a tua relação para outro patamar com o teu consumidor. Então, Frederic, foi esse o contexto que nos fez adotar no processo de lançamento do Desobedeça essas estratégias. Ótimo. E é o que a gente sempre fala, né, Maurício? De escutar o cliente e entender o que ele quer receber. Muitas vezes a empresa ela não consegue entender esse conceito de escuta, de experiência. Então, acho que esses exemplos que tu trouxe vão bem de acordo com isso. Eu vou dar mais um exemplo de novo. O meu primeiro livro, Incansáveis, que a Ângela mencionou aqui, a gente foi lançado em 2016. E na época, eu acreditava muito no poder de transformação do livro, e aí eu cheguei para a editora e falei, editora, como é que se constrói um best-seller? Eu queria muito que mais e mais pessoas pudessem ter acesso a essa leitura. E aí ela me falou assim, você tem que fazer campanha nessas 5 livrarias que são as maiores do país, você tem que fazer buzz door em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, você tem... Assim, quanto é que custa para fazer isso? Maurício, eu acho que com 150, 200 mil reais, na época eles falaram assim, acho que você constrói um best-seller no Brasil. Esquece. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos lançar esse livro como se lança uma startup, fazer pressa. Vamos trazer as pessoas para lançar conosco. Ao invés de lançar para elas, a gente vai lançar com elas. Todo o processo do Incansáveis foi feito mais ou menos dessa forma aqui. Foram outras estratégias, mas a gente trouxe as pessoas para dentro do processo de construção do livro. Título foi o Incansáveis, foi o público que decidiu. A capa foi o público que decidiu. Tudo feito com as pessoas, não para as pessoas. Frederic, quando o livro foi lançado, a gente criou uma campanha que a foto mais incrível que alguém tirasse, que aparecesse a capa do livro, ia concorrer a uma viagem para o Vale do Silício. No dia do lançamento, foi impressionante
a internet, o que eu comecei a ver de fotos maravilhosas do livro sendo postadas, compartilhadas, repostadas. Cara, teve ao ponto de um paraquedista tirar a foto no paraquedas com o sol nascendo com a capa do livro. Uma outra que pegou um drone entregando o livro para uma mulher na canoa, no meio de um lago. Cara, essa foto do paraquedas foram 2,5 milhões de pessoas atingidas, custo zero. Nem se eu tivesse contratado a melhor agência de marketing do Brasil, não teria alcançado um resultado tão incrível quanto... Assim, os clientes, de maneira genuína, divulgando o produto. Por que eu falei os 200 mil reais antes? Porque sabe qual foi o custo de se criar Incansáveis, que virou um dos livros mais vendidos do Brasil na época, está na 9ª edição, e foi 10 mil reais. Foi 5 mil reais para o Vini, que foi o designer que fez a capa, 5 mil reais para pagar a passagem para a pessoa para o Vale do Silício, para a campanha. 200 mil reais viraram 10. Fazendo com as pessoas. Olha o poder de você trazer o teu consumidor para dentro do processo produtivo e fazer dele um advogado, uma advogada que te promove de maneira genuína e transparente, porque ele se sente, caramba, eu fiz parte disso, eu me sinto tão dono do projeto quanto o Maurício, que é o autor. Caramba, então eu vou replicar tanto quanto o Maurício replica. E Frederic, para mim, esse é um dos conceitos atuais de lançamento de produtos mais poderosos que existem e que ainda é pouco utilizado no mundo tradicional, no mercado tradicional. Fazer com, ao invés de fazer para as pessoas. Ótimo. Então, mais uma, só para a gente acabar aqui, que o tempo já está estourando, mas uma pergunta do Fábio, que eu acho que super interessante com tudo isso que a gente está falando, que ele trouxe aqui no chat também. Nesse cenário, então, como quantificar e precificar de forma justa o know-how da pessoa, do seu negócio, com a necessidade do cliente? Então, eu sei que não existe uma fórmula mágica. Se existisse, o mundo estaria rico e tu estarias vendendo curso sobre isso, né, Maurício? Mas alguma dica? Na minha visão, o mercado consumidor hoje, ele é cada vez mais consumidor por nichos. Existe até um livro incrível chamado Tribos, do Seth Godin, que ele mostra toda a construção do mercado consumidor que a gente tem hoje, que é um mercado que deixou de consumir por massa para consumir por tribos. Hoje o mercado ele consome cada vez mais por nichos de pessoas que têm gostos muito específicos e que, inclusive, se dispõe a pagar um preço até mais caro para consumir um produto que está alinhado aos seus valores e princípios. Os amantes de comida vegana, os amantes de cirurgia plástica, os amantes de chá, de yoga, cada vez mais esses nichos eles têm mais relevância, são mais fortes, e como as pessoas têm cada vez mais condições de buscar aquilo que elas querem e não ter que ficar sujeitas ao que lhes são expostas, é cada vez mais uma tendência presente no nosso dia a dia. Então, o meu ponto aqui é, se você, enquanto profissional, você tem uma competência que você executa e te satisfaz, não a tua paixão, que te satisfaz, que quando você exerce ela, no fim do dia você diz, caramba, isso aqui me gerou um sentimento bom, positivo. Se você tem uma atividade que você realiza e te satisfaz, e você tem um mercado de nicho, consumidor do serviço proveniente dessa atividade, aí mora a conexão. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim, caramba, mas eu tenho que encontrar o mercado e esse mercado tem que ser... Não, primeiro, começa pequenininho, vai no nicho. De novo, Incansáveis é um livro para empreendedores, esse é o público-alvo. Em 2016, existiam 26 milhões de empreendedores no Brasil, segundo os dados do Sebrae na época. Para quem que a gente lançou? Para os 26? Não. Para as 10 mil startups que existiam na época. Nicho. Por quê? Porque o Maurício, as competências na época, Vale do Silício, startup, aquela coisa toda, né, eu estava afiado. Cara, vamos fazer para esse nicho. Não para os 26 milhões, para o nicho. Mas para esses camaradas aqui, a gente vai entregar a melhor experiência de consumir um livro que eles já viveram na vida. E aí, sim, aí virou o Incansáveis que eu acabei de mencionar. Então, o ponto é, você tem algo que te satisfaz e você encontrou um mercado de nicho capaz de consumir aquilo que você entrega, cara,
Aí mora a grande oportunidade. Se a gente for pegar os negócios que nos últimos anos ganharam as graças do público, são negócios que nasceram dessa forma. Você pega o Uber, que nasceu, né, com a Limousine, que atendia um nicho muito específico de pessoas, né, que estavam dispostas a pagar por um transporte diferenciado. Você pega a Tesla, a maior montadora hoje do mundo, que nasceu no segmento de carros esportivos elétricos de luxo, mercado desse tamanho aqui, que hoje virou a empresa que é. Então, enquanto profissional, busca encontrar na competência que te satisfaz um nicho de mercado. Aí é o teu sweet spot, é o teu spot, é o teu pote dourado, é onde mora o pote o pote de mel no fio do arco-íris. É aí. O que te satisfaz com o mercado de nicho ávido por consumir aquilo. Acho que esse é o ponto que, se você for capaz de fazer isso, você tem uma rota, uma trilha, um caminho bem interessante para construir a tua carreira. Ótimo, Maurício. Então, para encerrar, quero agradecer muito o João, Thaís, Ângela, que engrandeceram muito o nosso bate-papo com questões maravilhosas. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela dedicação. Eu sei o quanto vocês se prepararam para esse momento. Maurício, queria te agradecer mais ainda por ter topado participar desse momento, desse formato desobedeça, né? Então, desde o começo a gente dizia, não é uma palestra, e sim, vamos trazer algo diferente. Eu tenho certeza que todo mundo deve compartilhar o sentimento que eu senti após essa 1h30. Então, eu tive uma lição de vida contigo, então, não é só de carreira, e sim de vida. Eu acho que tu trouxe milhares de coisas que vai levar todo mundo que te assistiu aqui a refletir muito. Então, obrigada por compartilhar dessa tua experiência e dessas palavras junto com a gente. E em nome da PUC também queria agradecer muito o Sebrae por essa parceria nessa realização desse evento. Eu que agradeço, Frederique, agradeço o João, Thaís, Ângela, incrível, fantástico, palmas para vocês, demais, arrebentaram. E quero dar 2 recados. O primeiro, se por acaso alguém ficou com alguma pergunta não respondida, eu sempre sou super solícito nos eventos que a gente faz aqui na PUC, no Sebrae, eu sempre coloco as minhas redes sociais à disposição. Então tá aqui, ó, ficou com uma pergunta não respondida, manda para mim aqui, Maurício Benvenuti. Opa! Começou uma live. Pode mandar no Instagram, que eu sempre, todos os dias, eu respondo todo mundo. Maurício Benvenuti, tudo junto, com 2 T's e Benvenuti, italiano. Vai ser um prazer poder responder. E, ó, quando a gente é humilde o suficiente para reconhecer que a nossa parte educada perante o conhecimento que existe no mundo é desse tamanho, esse é o gatilho que a gente precisa para todos os dias nos dispormos a aprender um pouco mais. E quando a gente se dispõe a todos os dias aprender um pouco mais, se dedicar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, a gente tem a nossa melhor chance. Então, não desperdicem esse momento único que a gente vive na história. O melhor momento para um ser humano viver é esse, as possibilidades são cada vez maiores. Façam acontecer, façam a diferença. O mundo precisa cada vez mais do trabalho, da dedicação de cada um dos senhores e das senhoras que estiveram aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos os organizadores, muito obrigado a todos os envolvidos com a construção desse evento. Tangri, joia! É só agradecer, então, Maurício, a você e a galera toda aí que participou fazendo as perguntas e também no chat. A presença de todos vocês foi especial e fez com que esse diálogo acontecesse de uma maneira bacana e fluida. Então, em especial, aquele abraço e boa noite aos patrocinadores, aos realizadores, aos apoiadores e, em especial, a você, que ficou até agora aqui conosco, participando e engrandecendo esse evento. Um abraço a todos, boa noite, pessoal!